Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: a fé é a ferramenta para que Deus possa trabalhar, e o amor é a que nós trabalhamos. Senhor, perdoa os nossos pecados, livra-nos de todo mal, afasta todo medo, toda insegurança, toda inveja, toda angústia e tudo aquilo que não vem de Ti, dos nossos sentimentos e no nosso coração. Envia, Pai, o Seu Espírito Santo para que tudo possa ser renovado, tudo possa ser transformado. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te amamos. Para que Deus possa trabalhar na nossa vida, é necessário para que a gente tenha fé. Só que a gente só percebe que a gente tem fé quando a gente consegue amar as pessoas. Porque a fé, sem as obras, ela é morta em si mesma. Como diz lá em Tiago 2, versículo 24 a 26. A gente tem que perceber que às vezes a fé em Deus, ela vale mais que o título que as pessoas colocam em nós. Lá em Tiago 2, eu vou ler para vocês, percebe que vai ter uma palavra lá que é muito importante. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem as obras está morta. Percebe que Deus usou de uma prostituta para que os espias dele pudessem ser salvos. E quantas vezes não te rotularam? Drogado, viado, prostituta, derrotado, você não vai dar nada, você é um falido, você é um desgraçado, você não presta. Quantas vezes você não ouviu isso? E na verdade, quantas vezes você não foi isso? Essa é a verdade. Talvez Raabe era prostituta, não muitas vezes por ter outras opções, mas era o que sobrou, era o caminho mais fácil, vamos dizer assim. E quantas vezes a gente não se deixa levar pelo caminho mais fácil? Mas o que a gente tem que entender é que quando a gente tiver obras para Deus, Deus ele começou a trabalhar na nossa vida. E com certeza depois desse dia a vida dela mudou. Assim como você muitas vezes pode estar esperando um dia para que a tua vida mude. Uma oportunidade para que Deus olhe para você e precise de você e te chame. Você imagina, você acha que dentro daquela cidade não teria outras pessoas que talvez fossem mais dignas, vamos usar assim esse termo? Só que talvez a única que tivesse obediência, que tivesse aceitando o chamado de Deus, fosse ela. E ela, por amor, porque ela estava correndo risco, se alguém pegasse ela já era uma prostituta. Então, para matar ela, qual é o valor da vida dessa pessoa? Essa é a questão. O que para os outros não tem valor, para Deus é tudo. E é isso que às vezes a gente tem que perceber. E uma coisa que eu estava pensando hoje, aliás, duas coisas, eu vou compartilhar com vocês. A primeira, eu estou no começo da Bíblia de novo, estava ouvindo a história de Caim e Abel. E de novo, nós temos Adão e Eva e os dois filhos. Um filho mata o outro, resolvido. E a partir desse instante, o que vai acontecer? Caim, ele diz que Caim pega sua esposa e tem um filho. Opa, mas pera lá. Adão, Eva, Caim e Abel. Onde estava essa esposa? De onde que ela brotou? Eu só consigo, foi a mesma pergunta que eu fiz para Deus. A única resposta que é possível é eu olhar como que Deus fez Eva, não foi a partir de Adão? Por que ele não poderia ter feito também a mesma coisa a partir de Caim? Colocado ele para dormir e tirado a esposa dele, como ele já tinha feito no começo. Então não tem, às vezes, necessidade da gente fantasiar coisas, porque eu tenho que usar o que Deus já tinha feito. Deus ele faz o que ele já fez. Se ele já fez dessa forma, por que ele não faria de novo? Qual seria o problema dele ter agido exatamente assim? E a segunda coisa que eu estava pensando hoje era a respeito do rei Davi. Se você notar, desde que a gente olha a história de Davi, em nenhum instante ele deseja ser rei. Davi ele era um pastor. Em nenhum instante dentro da história dele, ele queria ser rei. E o que isso quer dizer?
Davi não sonhava em ser rei. Davi estava preocupado em fazer o melhor que ele podia no trabalho que já era dele. A forma que Deus emprega novas coisas na nossa vida é o amor que nós depositamos nas coisas que nós já temos. Então essa história de ter sonho, de ficar sofrendo, a obediência é você saber aproveitar as oportunidades que Deus já te deu. E através dessas oportunidades outras virão, mas pela obediência e pelo amor. E a fé é justamente isso, é eu confiar em Deus a tal ponto de eu não precisar ficar pedindo nada, a tal ponto de eu pedir apenas sabedoria, a tal ponto de eu saber agradecer e reconhecer a bênção que já está na minha vida. E ainda que aquele dado instante possa estar passando por dificuldade, nada faltou. Muito pelo contrário, sempre tem sobrado. Sobra a tal ponto de você usar para coisas que te destroem. E talvez aquilo que te falte hoje foi aquilo que você desperdiçou ontem. Então percebe que todas as histórias que tem na Bíblia contando das pessoas, ninguém tinha o sonho de ser aquela grandeza. O sonho de José não era ser governador, apesar dele ter tido um sonho que foi revelado que ele seria. Aquele não era o sonho no sentido dele ficar idealizando. Não, eu vou estudar porque eu sonho em ser, sei lá, tal coisa. Eu vou estudar porque eu sonho. Não tem problema você estudar, não tem problema você ser nada. O problema é você às vezes não saber aproveitar as oportunidades e ficar se sabotando e anulando as coisas e as bênçãos. Quantas pessoas já não chegaram, quantas oportunidades já não apareceram e você simplesmente desprezou elas porque você achou que era bom demais para aquela oportunidade. Não, isso daí não é para mim, eu sou maior que isso. E até hoje está aí, esperando uma glória que é passada, uma glória que quando teve você não soube valorizar, uma glória que trouxe mais soberba, mais orgulho e mais coisas para a tua vida do que coisa boa. Trouxe o dinheiro? Trouxe, mas todo o dinheiro que trouxe já foi levado embora. E no fim o que ficou? Ficou aquele sentimento de derrota. Agora é a hora de você perceber o que tem valor e o que não tem. Manter a fé em Deus. E pela fé que nós temos em Deus, nós começamos as boas obras. E as boas obras, elas são feitas de amor. Você não acha que você vai ajudar os outros só quando você tiver muito sobrando. Muito pelo contrário. Ajudar muitas vezes é tempo. Cara, pensa comigo. Eu respondo sem brincadeira. Se você olhar lá, não sozinho, porque outras pessoas ajudam, mas quase 800 mil versículos por mês. Cara, é muita gente, é muita pessoa, é muita mensagem, é muita. Sabe o que eu ganho com isso? Nada. Minha rotina ela é pautada para conseguir responder mensagem independente do dia. Olha que coisa. E esse não é meu trabalho. Mas por amor, porque eu sei o quanto faz a diferença para quem está perdido um versículo, uma palavra, um caminho, e quantas pessoas não estão encontrando o caminho por isso, que mandam um e-mail agradecendo, dizendo, olha, veio no momento certo, foi a palavra certa, foi a coisa certa, foi a confirmação certa. Também recebo e-mail de gente dizendo que não tinha nada a ver o que tinha dito. Amém. Deus fala o que Ele quer, do jeito que Ele quer, não é o que você quer e não é no teu tempo. Se você não persiste e desiste na primeira vez que as coisas não saem do seu jeito, é característica sua. A fé, ela é pautada no não desistir. Tanto que diz que a tribulação, quando a gente passa ela com fé, aumenta a nossa perseverança. E é a capacidade de saber esperar e tentar e saber que uma hora vai abrir e uma hora vai acontecer. Ou você tentando uma coisa vai aparecer outra. A gente nunca sabe o jeito que Deus faz as coisas, mas a gente sempre sabe que Ele faz as coisas. Essa é a parte mais importante. Se a gente olha lá em João 15, versículo 12, o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Cristo é o nosso exemplo. O Espírito Santo é o nosso exemplo. Ele fez por nós o que nós jamais faríamos por qualquer pessoa, principalmente por aqueles que não gostam de nós. Principalmente. Enquanto todos os rejeitavam, todos, Ele insistia em amar, Ele insistia em fazer o certo. E assim é a nossa vida. Nós temos que insistir na nossa fé, ainda que tudo à nossa volta pareça que não. O louvor, ele não pode parar. Você não pode mudar a sua natureza e nem o seu hábito, nem nada. Você tem que continuar evoluindo, continuar tentando chegar mais perto de Deus, continuar usando o que der para você usar para abençoar a vida de outras pessoas, e não porque isso vai te trazer qualquer coisa, muito pelo contrário.
Muitas vezes você vai mandar uma mensagem para alguém e a pessoa vai vir tirar sarro, questionar, falar, beleza. Você acha que Raabe, a prostituta, quando ela começou a mudar de vida, as pessoas aceitavam que ela mudasse de vida? É claro que não. Porque é duro quando você olha que até uma prostituta consegue mudar de vida e você não. Você continua naquele mesmo lugar, naquela mesma arrogância, mentiroso, manipulador, enganador, continua sempre a mesma fraude. Sempre a mesma fraude. E aí você vê outras pessoas crescendo e já começa a pôr defeito. Ah, esse roubou. Ah, não, esse daí não é Deus, não. Não, esse daí não consegue acreditar na mudança. Tá ficando para trás. Cada dia tá ficando mais para trás. Enquanto aqueles que você julgava inferiores a você estão crescendo, você cada dia mais está ficando para trás, está sendo deixado. E vai chegar um dia que não vai ter mais ninguém. Nem as pessoas que estavam com você por interesse, nem as pessoas que estavam com você quando você poderia estar, nem Deus estaria mais com você. Porque simplesmente você não está tendo humildade. E todas as vezes que algo que eu digo possa servir para você, é um alerta. Muda de vida, muda o foco, coloca o foco em Deus, tira o foco de você, tira o foco dos bens, tira o foco das coisas, não vai te faltar nada, tem muito mais do que precisa. Vamos caminhar pela fé, vamos caminhar pelo amor, esquece um pouco essa ideia de justiceiro, que os outros têm que te pagar, que já aconteceu. Cara, isso não vai te levar para lugar nenhum, muito menos para o céu, que é o lugar que nós deveríamos estar mais preocupados. O céu. O céu. De verdade mesmo, Deus todos os dias, Ele nos dá um novo dia para que nós possamos fazer tudo diferente. Você não precisa de confirmação para amar, você não precisa de confirmação para fazer o que é certo. Chega de ter medo, chega de colocar defeito, chega de problema. O que você precisa para realizar o que você tem que fazer, você já tem. O que é necessário para que você alcance o objetivo, você já tem. Não importa o que você seja hoje, Deus vai te usar do jeito que Ele quiser que use. Não importa o que os outros falem de você, pouco importa, não é o que Deus pensa. Esse rótulo, esse título e isso que te amarra tem que ficar para trás. Tem que ficar para trás. Até quando você vai continuar nisso? Até quando? O que mais que você quer perder? O que mais? O que mais o que você tem para perder? Quando a gente não tem mais nada, a gente percebe o que era importante e o quanto você não daria para ter novamente muitas coisas que no passado você tinha e nunca deu valor. Só que Deus, Ele faz novas coisas. Ele não vai te dar aquela velha vida, Ele vai te dar uma nova vida, muito melhor que aquela. Você sabe por quê? Porque tudo fica perfeito quando Deus está perto. E não porque aos olhos das pessoas aquilo é perfeito, mas ao sentimento seu aquilo é maravilhoso. É poder você testar a fé e a confiança todos os dias e sentir o amor e o cuidado que somente Deus sabe e pode dar. Eu desejo a cada um de vocês que essa mensagem ela possa cair dentro do teu coração, te trazer um pouco de entendimento, que você consiga amar. E amar muitas vezes é esquecer de nós, é esquecer dos outros, é esquecer da dor, é esquecer do eu e pensar no nós. No nós. Tudo para um bem maior. Deixa que Deus consola, deixa que Deus cuida, deixa que Deus cura, deixa Deus ser Deus, seja você, você, e nós estamos tudo muito bem. Amém? Que Deus abençoe.